Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Antônio Oiticica e o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, João Hugo Lira, o qual nós agradecemos a gentileza de comparecer aqui ao programa Ponte, João. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. A gente é quem agradece. Como foi assumir a fundação e os maiores desafios que você tem enfrentado até o momento? A gente está completando agora um ano, acho que daqui a 2 meses, né? Vai estar completando um ano de gestão. Eu estava adjunto da antiga gestora, da Miriam Monte, e assim, o compromisso, na verdade, é da gestão no total. A gente tem, desde o início, tendo feito a diferença, né? Porque assim, a gente passou 8 anos com um gestor que estava levando a FEMAC a um modo antigo de gestão, onde a gente tenta implantar a diferença de olhar para o que nunca foi visto, para quem nunca foi visto, e tentar fazer uma gestão mais, além de inclusiva, porque a gente está tentando abraçar vários gêneros e vários segmentos. Quem estava fora desse olhar, João, por exemplo? Por exemplo, a gestão passada olhava muito para o gênero da cultura popular, para os folguedos. E um músico, por exemplo, solo, um saxofonista que toca sozinho ali no pôr do sol, nunca tinha sido contemplado por um edital da FEMAC. Um artista que a gente tem, vou citar um exemplo, o Mamulengo das Alagoas, que é um artista popular, que reconhecidamente já teve até em programas nacionais, também nunca tinha sido contemplado por um edital e ficado de fora de eventos da prefeitura. Várias bandas, como artistas conhecidos nacionalmente, como Vado, como Vibrações, Chris Brown, também nunca tinham sido contemplados por editais da FEMAC. Ou seja, a gente abriu um leque de opções onde a gente tenta fazer essa puxar, né? Mas por quais motivos não eram contemplados, João? Não existe um critério objetivo ou não? Ou é aquela famosa, né? Na verdade, amizade, enfim. Não, poderia existir isso, mas eu acredito que era mais a vontade de fazer. Por exemplo, essa gestão... O edital não tem um critério objetivo? Atingir o critério tem que ser contemplado, não é isso ou não? Exato. Mas aí você, por exemplo, na gestão passada foram feitos em 8 anos 12 editais. Essa gestão já está em 27 editais. Ou seja, a gente tenta ramificar para a área do setor audiovisual, para os muralistas que nunca tinham sido contemplados. Você tem artistas plásticos que nunca, nesse período todo de 12, 16 anos, não haviam sido contemplados. E hoje a gente tem essa contemplação, hoje a cidade está ficando mais bonita com essas pinturas nos muros. Para finalizar essa questão de como foi o desafio de você enfrentar, assumir, né, a FEMAC, você substitui a Miriam Monte, que ficou um período curto, mas inegavelmente deixou uma marca, né? Tem sido difícil substituí-la? É mais um desafio substituí-la? Na verdade, a marca impressa é a marca da gestão, tanto que a continuidade e a aprimoração foi feita pela gestão. Independente de eu estar, da Miriam estar, de quem vier a estar, a gestão realmente tem esse olhar diferenciado para a cultura. Tanto que a gente está vendo, a gente sempre via Pernambuco, via Salvador, via Bahia, sempre levando os grandes eventos mais como um investimento do que um gasto, como se tinha antigamente aqui essa imagem. E a gestão está fazendo essa diferença. Está mostrando que os grandes eventos trazem dinheiro para o município, milhões circulam na economia criativa, ou seja, é um diferencial da gestão, independente do gestor que esteja comandando a FEMAC.
Secretário João, você colocou que até aqui já são 27 editais colocados pela gestão do prefeito João Henrique Caldas. Existe aí quanto envolvido de recurso, qual o volume de recurso envolvido aí nesses editais até aqui? Olha, para você ter um parâmetro de ideia, há 6 anos que a FEMAC vinha com um orçamento de 5 milhões e 400 ano. A gente conseguiu para esse ano um aumento para 20 milhões o orçamento da FEMAC. Ou seja, já se vinha desde o ano passado, a gente teve uma suplementação no ano passado, isso fez com que o orçamento da gente viesse a crescer esse ano. E assim, dos últimos 12 anos, isso a gente está contando 8 anos de uma gestão passada e aproximadamente 2 ou 4 da outra, o valor investido na cultura, no cachê, especificamente falando, do artista que se apresenta, não passa do que a gente investiu nesses últimos 2 anos. Ou seja, a gente já investiu em 2 anos mais do que os últimos 12 anos pela cultura aqui no nosso município. Artistas que se apresentavam com um cachê de R$800, de R$1.000, hoje tem cachê de 2, 3, chegando a 20 mil. Artistas de pé de serra, que a gente chama aquele trio pé de serra, no período de São João, ganhavam R$800 pela apresentação. Hoje pode chegar a 4 mil, a gente pagou no São João passado até R$4.000. Para além do cachê, aproveitando esse tema, secretário, o artista de fora, por exemplo, quando vem, ele além de ganhar um grande cachê, e aí eu não entro no mérito do cachê porque é uma coisa específica, né? Exato. Se o cara tem um trabalho e ele acha que vale o show dele vale um determinado valor, e quem pague, não é? Não tem como a gente... Tanto é que existe, né, inexigibilidade de licitação, porque é uma coisa única. Aí a contratação é feita assim, justamente ele demonstrando que outras entidades pagaram aquele valor. Para além do cachê, o tratamento tem sido igual, porque o que é que a gente percebe? O artista de fora, o Antônio também é músico, conhece bem disso, entra já aqui no debate. Ele recebe antecipadamente, além de todas as regalias. E o artista local, ele normalmente tem que esperar, né? Participa do edital, depois espera 2, 3 meses para poder receber. Por que esse rigor maior com o artista local? Por que não o mesmo tratamento em relação aos artistas de fora, por exemplo, pagando antecipado? Porque o músico também tem suas necessidades, né? Precisa pagar suas despesas, porque às vezes tem que esperar 2, 3 meses. Por exemplo, existe edital atrasado nesse momento para pagar artista local? Existe por conta do orçamento, quando você passa de um ano para outro, praticamente esse mês de janeiro, a gente está com o orçamento ainda em balanço, vai ser liberado, acredito que agora. E para o artista de fora, 30. porque o orçamento não interfere, só para o artista local? O artista de fora, nenhum deles recebeu antecipado. Eu não sei qual foi a informação, se de repente... Essa é a prática do mercado, né? Ah, tá, mas a FEMAC não pagou nenhum artista antecipado, nenhum. Nenhum artista subiu ao palco com cachê pago, a não ser artistas da terra no São João passado. Aí sim a gente conseguiu fazer uma antecipação para os artistas da terra, que é o que você estava querendo enfatizar aqui. Esse sim, do São João, aí o seu Lessa sabe, que é um grande comandante do forró aqui no nosso município, que os artistas subiram já com o cachê. Então, pelo menos o definido. tratamento, a forma de pagamento é a mesma para o artista de fora Ninguém e para o artista recebe local. antecipado, a questão do valor, claro. Não, você não pode mensurar Gustavo Lima, sem que dúvida. vem por um cachê exorbitante, mas traz a visibilidade sem para dúvida, o evento e para o município, obviamente. Diferente de um artista local. Fala mais do procedimento. Mas né? O procedimento é o mesmo. Eles esperam o mesmo prazo para receber que o artista local. O mesmo. A gente conseguiu imprimir nessa gestão uma fórmula que o artista hoje, ele executa o serviço, ele emite a nota após a execução do serviço e acontece casos de com uma semana o artista já está recebendo. Claro que isso a gente tenta fazer com que seja com todos, mas às vezes não consegue a depender do tamanho do evento. Há de se esperar 30 dias, que é o normal do contrato, às vezes já passou 40 dias, mas de praxe todos estão sendo pagos nesse período de 30 dias. Já aconteceu de ser pago com uma semana, como no São João já aconteceu de receber assim que o serviço for executado. Não, bom saber, secretário, que o tratamento que tem se buscado seja o mesmo
para o artista de fora como artista da terra. Eu digo isso que eu também sou músico, né? Eu também sou. Você também é músico, eu sei como disso, você canta, né? Tim Maia canta muito bem, inclusive. Mas é isso que a gente espera, né? Eu acho que é justo, né? O artista da terra precisa ser valorizado, tal qual. Esse olhar a gente tenta, até porque, você sabe, assim, eu passei uma época músico e dependendo da música. Não é fácil. Eu sei que não é fácil na pele. A gente Dificuldade passou é uma grande. pandemia, eu tenho uma banda, estava numa banda que um músico amigo teve que vender o instrumento para poder botar a comida terrível. dentro de casa. Horrível. Antônio, Vamos lá. Primeiro de tudo, presidente ainda, né? Secretário, parabéns aí pela sua gestão. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado também à bancada pelo convite. Tem uma série de perguntas aqui, não sei se vai dar tempo da gente passar por todas. Eu vou mudar um pouquinho a direção, vou logo para o que eu acho que é o mais importante que a gente vai ter esse ano, que é Lei Aldir Blanc 2, vai ser no que vem, provavelmente, e Paulo Gustavo, né? Como é que a FEMAC está se preparando para receber esses recursos, né? Quais são os planos, como é que está a organização? A gente sabe que é um montante que possivelmente supera, inclusive, o valor que a FEMAC tem para Exato. gerir no seu ano, e às vezes não tem braço suficiente para... A gente teve esses problemas, né, em gestões passadas, várias secretarias, né, no Brasil tiveram problemas em relação a isso. Então, quais são os planos da FEMAC para lidar com esses recursos que virão, né? Espero que venham. Eu também espero que venha. Assim, para a gente foi uma satisfação esse novo governo ter retomado o Ministério da Cultura. A Margareth Menezes, eu a conheço pessoalmente, inclusive tem uma visita já marcada para agora fevereiro. A gente vai tentar puxar mais algum recurso para a gente aqui, fora a Lei Aldir Blanc e Gustavo, que estão para chegar. E para isso a gente está se especializando. Eu estou mandando uma equipe para Brasília para poder fazer saber, não só eu, mas vários gestores de capitais e de interior, a gente está fazendo esse momento tão esperado para a cultura. Para você ter ideia, a gente está com um orçamento hoje de 20 milhões, mas só a Paulo Gustavo são 27 milhões para o setor audiovisual e 20%, se não me engano, é 30% dele para outros segmentos. Mas é uma lei, é um recurso que vai chegar, que a gente vai ter, assim, muita gente a ser contemplada e assim, vai dar aquele fomento necessário para a nossa cultura, para o nosso, especificamente o Paulo Gustavo, para o audiovisual. A Aldir Blanc, que veio já pegou essa gestão passada, como você falou, acho que foi meio de surpresa, até por conta da pandemia, ninguém tinha ainda se preparado. A gente está ainda hoje recebendo alguns prestação de contas até atrasadas e tal, havendo algumas prorrogações por meio do governo federal, justamente por isso, por ela ter chegado no meio de pandemia, o setor público não estava preparado para uma demanda tão grande como foi, assim como os artistas também não estavam preparados para aquele momento de saber pegar aquele recurso no momento de necessidade, dar a aplicação a ele e depois vir a prestar conta daquela aplicação. A gente está se preparando, a gente tem um corpo hoje na fundação, que a gente compõe, a gente tem, graças a Deus, 3 advogados lá dentro, hoje, que estão fazendo essa gestão dos editais. E a Aldir Blanc, a gente está mandando eles para Brasília para poder ter esse conhecimento e a gente fazer com que a perspectiva é que todo recurso possa ser utilizado. Ser usado, exato. Isso é bom, né, Antônio? Não só da Aldir Blanc, como do Paulo Gustavo. Secretário, você falou sobre a satisfação da retomada do Ministério da Cultura, e é uma grande satisfação. Como você avalia a gestão do governo federal passado em relação à cultura? Olha, o governo federal passado, a gente inclusive está executando um recurso dele, que veio do governo federal, que a gente, desde o Natal do Fogueiros, que a gente executa. Na verdade, a gente conseguiu puxar esse recurso para cá, mas unicamente, até porque foi uma pasta que não foi muito contemplada. A sua avaliação em relação à cultura do governo Jair Bolsonaro? Deixou muito a desejar. O lado da cultura deixou muito a desejar.
a gente esperava que tivesse uma contemplação um pouco maior e não existiu. Inclusive vetou essas leis, né, que nós estamos falando. Né? Exatamente. Chegou a vetar leis que estavam sendo, acho que até mais necessitadas quando tiveram a implantação, mas agora vai ser muito bem-vinda nesse novo governo e a gente espera dar andamento. Secretário, você falou de números robustos em relação à questão de recursos, traçando um paralelo entre 2022 e 2023. O que pode ser feito de diferente em termos de fomento para Maceió? Se chegar todo esse recurso, a gente vai ter um boom na cultura. Na prática, secretário, são 10 vezes mais do que o exercício de 2022, não é isso? Sim. Traçando um paralelo. Na verdade, em 2022 a gente teve esse orçamento inicial de 5.400, mas tivemos uma suplementação que deixou a gente nessa margem dos 20 milhões. Ou seja, a gente já geriu em 2022 aproximadamente já executou 20 milhões. Já. Esse boom que a gente deu em 2022, que a cultura estava por todos os cantos, já foi por conta dessa suplementação. Hoje a gente não precisa da suplementação, porque o orçamento já veio, digamos que cheio. Com o que a gente trabalhou de recursos no ano passado, a gente vai ter esse ano já inicialmente, assim que o orçamento for aberto, esse recurso alocado à Secretaria à Fundação e a possível Secretaria que venha ter, que vai ter uma reforma administrativa, onde possivelmente vai ter, além da Fundação, uma Secretaria de Cultura. Com esses recursos a mais, secretário, o que pode ser feito em termos de cultura para Maceió? Como é que você vislumbra isso para esse ano? Hoje a gente trabalha seguindo o que a gente fez o ano passado, sendo que implementando, acho que 3 editais a mais, um para o setor de artes plásticas, outro para o teatro, e um, se não me engano, esse que a gente implantou agora para o setor de produção, que é muito importante, que não se consegue fazer um espetáculo sem ter uma produção por trás. E hoje a gente tem um edital. Tá para finalizar agora aqui um edital, onde a gente contempla produções de pequeno, médio e grande porte, trazendo aos produtores culturais também uma contemplação pela Fundação. A gente vai ter eventos como uma magnitude de um São João, onde eu posso contratar uma empresa local que faça a gestão de produção artística. Isso não acontecia, vinha empresas de fora, contratadas por inexigibilidade, e hoje a gente vai ter um edital específico para pequenos eventos, médios e grandes. Com a contemplação dessas leis, a gente vai ter condições, claro, até acho que nunca imaginada, de ter recursos. Verdade. É um recurso, acho que é mais visto, né, aqui na cultura. Exato, mas a gente está nessa expectativa da coisa dar certo. Ainda estamos nessa, não tem nada aí concretizado que vamos receber no mês de março, abril, maio. Ainda tem esse suspense, né, de quando esse recurso vai ser disponibilizado. Antônio. Eu vou também trazer um outro tema aqui que eu acho que é importante, presidente. Inclusive, acho que fazer só um paralelo que a gente está, né, secretário-presidente, até você comentar como é que está se pensando, o que é que vai mudar nessa possível nova Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? Exato. Mas a minha pergunta, na verdade, é outra. Se você puder comentar isso rapidamente. Eu tenho perguntas sobre 2 questões. A primeira é sobre o Plano Municipal de Cultura. Em 2013, foi feita uma conferência municipal de cultura em que foi determinado um Plano Municipal de Cultura, seguindo a determinação, né, do Ministério de Gil e Juca, através das gestões de Lula, e Dilma também continuar, daquela coisa do CPF, né? Todo município e estado deveria ter um plano, um conselho e um fundo, né? E aqui foi desenvolvido esse plano municipal que deve, né, ser aplicado em 10 anos, com várias metas, acho que eram 20 metas. E então esse ano 2023, a rigor, seria o ano em que se realizaria uma nova conferência e seria feito um novo plano municipal de cultura. Como a FEMAC está se preparando para isso? Tem em vista isso? É algo que faz parte do planejamento da FEMAC para 2023 ou não? E a segunda questão, que eu acho muito importante também, é o CMPC, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? A gente está falando aqui sobre Aldir Blanc, sobre Lei Paulo Gustavo e sobre todos os editais que estão acontecendo, sobre a gestão da cultura, e nada disso acho que acontece de uma maneira eficaz sem ter um diálogo forte com a sociedade civil organizada, que é representada pelo CMPC, que teve alguns problemas, né, nesse biênio agora, 2021-2023,
vai acabar, inclusive, essa gestão atual do CMPC, com o esvaziamento de algumas cadeiras. Eu lembro que música teve uma eleição convocada, não sei nem se chegou a ter um novo conselheiro ou conselheiros, né, que os dois saíram de música, inclusive uma era vice-presidente do conselho, né, a Laila. Então, assim, como é que está essa situação do CMPC e como é que esse diálogo está acontecendo, né? Vocês estão disponibilizando as atas de maneira pública, como está acontecendo isso? Então, esses dois pontos, PMC e CMPC. Certo, com o plano, a gente está tentando trazer, né, informações, porque, deixa eu lhe dizer uma realidade assim que a gente entrou há 2 anos atrás. A FEMAC tinha computadores sem HD, tinha computadores apagados a memórias, ou seja, a gente não teve uma memória digital de nada do que foi feito na gestão passada. A gente tem uma memória física, onde hoje ela está sendo digitalizada. Eu acho que inclusive a gente vai ser a primeira secretaria, a fundação, a ser toda digital. A gente está digitalizando nosso arquivo. A gente, contra o plano, em relação ao plano, a gente não teve memória nenhuma. Estava até querendo tomar uma aguinha aqui. Vai chegar, secretário. Teve praticamente memória nenhuma do que veio do plano. A gente teve que fazer o resgate via o nosso conselho, que ajudou à época com o antigo presidente, com esse histórico do que eles tinham, né, mas não tinha tudo. A nossa equipe hoje de advogados e administradores, elas estão à frente dessa questão do plano, que a gente sabe que é a data, mas parece que terá uma prorrogação, alguma coisa do tipo. Mas a gente pretende dar conta do que tinha sido formulado nesses últimos... A gente teve uns 10 anos de prazo, mas a gente, nesses 2 anos para cá, a gente está tentando acelerar para que a coisa venha acontecer. Com relação ao conselho, como você falou, a gente teve um conselho passado e até um conselho nesse, onde vários conselheiros, por exemplo, o Conselho da Música, quem estava lá não era um musicista, não era um músico. Tá entendendo? A gente teve esses problemas com o Conselho. Na verdade, era um artista, uma poeta que fazia parte do Conselho, como não tinha ninguém inscrito no Conselho de Música, vá você para a gente ter um... Não era isso que a gente queria. Nessa gestão, você diz agora. A gente queria representatividade, exato. A gente vai para o intervalo, secretário, permita-me, porque Perfeito. chegou o nosso tempo. Quando voltar, a gente retoma esse assunto, Pronto. ok? A gente volta já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Antônio Oiticica. E o nosso entrevistado do dia é o presidente da FEMAC, João Hugo Lira, mais conhecido como João Lira. Prazer mais uma vez, secretário, resolvê-lo. A gente chama presidente, secretário, né? Porque tem essa questão da FEMAC, né? A natureza jurídica é fundação, mas ela funciona como uma secretaria. Então, o presidente ou secretário está valendo, não é isso? Tá. Para a gente só concluir, João, em relação à questão do Conselho, né, a pergunta que o Antônio trouxe aqui no debate, por favor, conclua. Certo, com relação ao Conselho, como a gente falou, né, o biênio está se acabando, o biênio hoje, por uma formalidade, não é nem a formalidade, foi um acordo, não é? Que fizemos 2 anos com o ente público, 2 anos com a sociedade civil. E está se acabando agora o nosso.
Na verdade, a gente tentou imprimir no Conselho a velocidade e a questão da gestão atual. O Conselho vinha de uma gestão, de um modus operandi, digamos, né? De uma forma, a gente tentou imprimir de outra e com isso criou-se alguns choques, algumas coisas, mas que acredito que hoje a coisa está rodando melhor. O Conselho de Música está para ser feita, já foi, acho que a segunda chamada, a terceira chamada, que vai acontecer para que haja um candidato, esse candidato seja votado e ele entre na representatividade da música no Conselho, que até me representa como músico também. Mas aquilo que eu estava falando no bloco anterior, tinha-se um conselheiro que não era músico, musicista, nada, e tipo assim, representava qual a representatividade. Em algumas ações a gente chegou a perguntar e com isso criou algumas situações, mas que foram contornadas e resolvidas. E o Conselho, a gente, inclusive nessa gestão, a gente tem uma sala na FEMAC que está aberta para que o Conselho se reúna, se junta e com isso dê a gente alguns nortes, algumas direções para que, como regimentalmente falando, é um Conselho que vem para ajudar, né, a gestão. A gente espera que isso aconteça. João. Secretário, o tradicional e histórico bairro do Jaraguá voltou a ter vida cultural, vida noturna, enfim, existe um projeto de ampliação de outros bairros também serem contemplados com essa revitalização, vamos falar assim, o centro, outras regiões na parte alta da cidade, por exemplo, existe essa perspectiva? A parte alta, por exemplo, Maceió também é massa lá na parte alta? Também o Bio que diga. O Bio a gente está fazendo da mesma forma, trabalhando culturalmente no Jaraguá. A gente trabalha no Bio e agora teve no Eustáquio Gomes também com o Réveillon e o Carnaval, que a gente vai estar presente também nessas regiões. E o tabuleiro, secretário? O tabuleiro a gente teve lá no São João, culturalmente falando, né? A gente teve no São João e assim, a gente está descentralizando, né? A gente não está levando a cultura só para a parte baixa da cidade. Embora que o Jaraguá, sendo a parte baixa, a gente está iniciando esse processo de revitalização do Jaraguá. A gente tem a maioria dos nossos projetos hoje, por Jaraguá ser uma área que não tem muita residência, os grandes shows a gente está levando para o Jaraguá, tirando da Praça Multieventos, tirando aquela confusão que há por conta do som, que o Jaraguá a gente não tem. E a gente está tentando revitalizar aquela parte da Saia Albuquerque e a parte da Praça dos Leões, culturalmente, passando, tanto que eu acho que dessa gestão para agora, acho que foram 5 empreendimentos abertos no Jaraguá. E isso muito nos alegra, porque é um trabalho realmente voltou a ter pensado. Vida aquela região de Jaraguá, voltou a ter verdade. vida, e a gente tem um projeto muito legal para todas as sextas e sábados a gente fechar ali essa Albuquerque, trazer alguns food trucks para lá, encher aquilo ali de mesa e levar a cultura, tanto a cultura popular como a música também, atraindo a população para que a sexta e o sábado a gente venha preencher aquela Saia Albuquerque novamente como a gente tinha, acho que nos anos 99, 2000. Secretário, a gente observa em algumas capitais, Brasil afora, que o centro da cidade, dessas cidades, assim como os mercados públicos, são locais também de cultura, de aglomeração de pessoas, enfim. Existe alguma coisa nesse sentido para o centro e para os mercados públicos aqui da capital? Um dos mercados a gente já está agindo desde o ano passado, que a gente age com intervenções culturais dentro do mercado, seja a apresentação de folguedo, seja com música. A gente tem essa parceria grande com a Centabes. E com relação ao centro de Maceió, a gente fez a intervenção no Carnaval pontuais, né? No Carnaval, no São João e no final de ano, que é quando a Aliança Comercial nos procura e tenta fazer com que a população que frequenta mais o centro nesse período seja contemplada com arte e também com cultura no centro. Falando em cultura popular, secretário, coco de roda, guerreiro, bumba meu boi, reizado, maracatu, são algumas das nossas expressões, né, da cultura popular. O que tem sido efetivamente feito por esse segmento, os cachês pagos a esses grupos, por exemplo, têm sido justos, qual tratamento tem sido dado para esse segmento tão importante da nossa cultura? Os cachês a gente está tentando ver uma forma de... Hoje nós temos 20, se não me falha a memória, são 27 editais com esses que foram lançados agora.
a gente tem 5 editais que contemplam a cultura popular. A gente está tentando ver se junta os 5, identifica os 5, com isso a gente faz com que o cachê dos 5 sejam elevados em um único edital que contemple, cara, essa margem toda, e a gente saia hoje que a gente está pagando de 1.500 a 3.000, a depender da apresentação, para que a gente pague de 3 a 5.000. Ou seja, a gente já vai eliminar os cachês mais baixos, de 1.500, realmente um 2.000. cachê muito pequeno, né? R$ 1.500 para um grupo, né? Que normalmente é composto por vários membros, né? Exato. É muito pouco, né? É pouco, e a gente tem consciência disso. Só que são editais que ainda tinham sido baseados em editais passados, e a gente está tentando fazer essa mudança. Acredito que daqui para junho a gente já consegue, porque a tramitação ela demora, infelizmente, um pouco, porque não depende só da fundação. A gente passa por uma série de procuradoria, pela ACER, e é um circuito, digamos, administrativo, para que a coisa dê certo. Não é de um dia para a noite. A gente teve essa ideia agora em dezembro, de fazer essa unificação, até um pleito deles mesmo, de tentar ver se a gente elevava, para poder dar um melhor cachê e fazer com que eles também, e foi um pleito nosso, que, por exemplo, a gente teve algumas apresentações no Porto de Maceió, para os navios que chegam com turista, onde a gente notava que a vestimenta não estavam um pouco, digamos, cansadas. Ganhando o cachê de 1.500, né, secretário? Como é que vai ter Mas se apresentam, visual, tem uma constante apresentação. Artistas que se apresentavam 3, 4 vezes ao ano. Ano passado se apresentaram 15 vezes, 12 vezes, ou seja, a gente conseguiu ter um aumento nisso daí. Ampliou a participação. Mas, secretário, que se invista. Eu passo até um apelo aqui, como jornalista, mas como artista também, como músico, que se invista na cultura popular, nesses grupos, né, que representam, né, a cultura popular do nosso estado, porque é o que a gente tem de mais rico, né, que retrata não só a nossa cultura, mas retrata parte da nossa história, né. A gente precisa manter essa cultura viva, porque a gente percebe que, né, os grandes mestres, ou seja, isso vai ficando para trás porque não há incentivo. É difícil, imagine, você como sobreviver com essa arte, né, se você não for reconhecido. Verdade. Então que possa ter um olhar atento, né, para esses grupos da nossa expressão cultural popular, que se pague lá os 500 mil que o Safadão cobra, ou não sei quanto, mas que não deixe de reconhecer também, né, os nossos artistas, né, que são batalhadores e lutadores e precisam ser reconhecidos, não como um favor, porque eles representam efetivamente o que a gente tem de mais rico na nossa cultura, não é verdade? Exato, isso a gente tem essa consciência, porque, como eu disse, demora um pouco, o processo é um pouco demorado, a gente está nessa construção, e acredito que venha deixar um legado da gestão para uma próxima gestão bem diferenciado do que a gente pegou. Com relação aos artistas, os nossos grandes mestres, como você citou, a prefeitura, o município não tinha uma lei de patrimônio vivo, a gente tem uma lei e eles recebem estadual. Agora, acho que um salário, né? Exato, e o prefeito sancionou, fez a lei do patrimônio vivo, a gente está só esperando agora a Câmara votar para o prefeito sancionar, e que acredito que nos próximos 2 ou 3 meses a gente já vai ter em vigor a lei do patrimônio vivo municipal. E o investimento não é tão grande, Antônio, nesses grupos. A gente sabe, e outra coisa, dá resultado, secretário, como Exato. você falou, se souber e ele não usar, existia. se souber usar, dá resultado, porque o turista gosta, né, dessas expressões culturais. O turista, ele, quando vem para cá, ele quer ver, né, ele vai querer ver, sem dúvida alguma, o Bumba Meu Boi, o Reisado, o Coco, né, o Maracatu. Isso encanta o turista, né? E o custo não é alto, e a gente pode, sim, transformar num grande produto, né, cultural. Antônio. Inclusive, pegando esse gancho de turismo, só queria antes, presidente, fazer uma observação, na verdade, para a gente entender melhor sobre ainda aquela questão anterior do CMPC, dos conselheiros de música, se a pessoa referida seria a antiga titular, que realmente era uma pessoa da produção cultural e não uma musicista em si, né? Mas, assim, ela foi eleita através de votação do próprio Fórum da Música, ela era uma pessoa representativa dentro do pela falta conselho. de um músico, não teve um músico inscrito, ela foi eleita por ser... Ela foi indicada pelo Fórum inicialmente, né? E agora estamos aí com essa e a vacância, gente tenta ter uma representatividade que realmente viva a realidade. E aí, assim, eu acredito que, só fazendo realmente essa observação, eu acredito que ela estava envolvida, pelo menos nos processos, inclusive na aplicação da Lei Aldir Blanc para a música. O próprio Felipe também, que era o vice, eram pessoas que estavam bastante envolvidas Felipe ali. Maris, não é isso?
Não, Felipe Oliveira, que era o suplente, né, atualmente. E os dois saíram, infelizmente, né, também tiveram outras questões pessoais, né, isso acaba acontecendo. Mas eu queria só trazer essa questão do turismo, que muito se falou, né, como um investimento em eventos, essas coisas, tudo para poder trazer a atenção, né, de outros lugares para Maceió, inclusive acho que colocando Maceió nesse mapa do turismo mais ainda, através da cultura. Minha pergunta também é se a FEMAC tem algum tipo de preocupação para impulsionar Maceió para fora, ao invés de também pensar como fortalecer e potencializar as coisas aqui dentro, como levar, por exemplo, os artistas locais para fora do cenário nacional mesmo, nacionalizar a cultura de Maceió. Existe algum tipo de pensamento nesse sentido, não? Existe, inclusive uma parceria com São Paulo, que a gente está fazendo com a Secretaria de Cultura de lá. Eu estive lá por 2 vezes e a gente pretende fazer um intercâmbio cultural em alguns eventos do governo de São Paulo. A gente levar um palco Alagoas, levar um palco Maceió e mostrar a cultura do nosso município, do nosso estado, nas feiras de São Paulo e nos eventos que São Paulo tem, com uma grandiosidade que São Paulo como na verdade uma grande capital. Tem a capital Brasília, mas São Paulo é a capital geral, né, do brasileiro, é onde a gente tem o maior município do Brasil, e a gente está fazendo esse intercâmbio, está vendo só a forma administrativa, como a gente faz com relação à hospedagem, à passagem, ao cachê pago, se o governo vai ficar com essa parte do cachê, se a gente vai aportar, como vai ficar. Mas acredito que nos próximos 2, 3 meses a gente já tem uma novidade boa com relação ao intercâmbio cultural. Mas esse intercâmbio, secretário, aproveitando a deixa do Antônio, vai ser para valorizar o artista local, por exemplo, da cena autoral, ou vamos levar artista para fazer cover em São Paulo, que é o que mais tem lá, né? Inclusive, em relação a isso, como é que está esse tratamento para o artista local? Está tendo algum tipo de incentivo? Pensa se tem algum projeto de fomento, de incentivo, para que a gente possa valorizar a cena autoral, ou seja, a música realmente do artista local, né? É nesse sentido, ou como eu disse, vamos exportar, levar para esse intercâmbio os artistas que fazem cover, que em todo lugar já faz, né? É nesse sentido autoral e no sentido dos grupos culturais. A gente levar os folguedos do nosso estado, do nosso município, da nossa capital, para São Paulo. E os artistas que a gente vai ter agora um edital específico para os grupos autorais, para as bandas, para os artistas autorais. E o festival também, a gente até anunciou, está para ser postado um calendário anual, e tem um festival também da música autoral que a gente pretende fazer em setembro, que vai dar uma valorizada nisso aí. Inclusive tem um prêmio também da música maceiense que a gente vai muito bom, fazer secretário, a partir desse ano, voltado para esse nicho dos autorais. Você é músico e compreende muito bem a realidade, né? Sou músico autoral também. Do que eu estou falando, a importância da música autoral, né? Não desmerecendo quem faz cover, porque você sabe, a gente para tocar na noite, né? Para ganhar o cachê, precisa tocar, né? A música é uma necessidade. É uma necessidade, né? Senão não agrada muito e tal. Mas eu acho que cabe ao poder público esse incentivo, esse fomento. Se a gente for esperar, né, que espontaneamente o público, a população, né, vá lá procurar música autoral, é mais difícil. E às vezes você também não gosta do que você nunca ouve, né? Exato. É preciso haver um incentivo, inclusive que esse incentivo possa ser estendido às rádios locais, né, que a gente possa, que a Fundação fomente isso de alguma forma, incentive para que as rádios locais toquem a música do artista autoral alagoano, porque tem muita coisa boa, né? Para que a gente não faça só cover, né? Que toque o cover, cara, eu gosto pra caramba de tocar cover, mas a música autoral precisa ser valorizada, né? A gente tem grandes artistas aqui que precisam desse incentivo. Artistas até de premiados nacionalmente, como o Vado, que eu tenho para mim, a gente tem os grandes expoentes da música, né? O Djavan, o Hermeto Pascoal, e o Vado não fica por trás, não. Claro que devido à proporção, mas é um artista novo, digamos, mas que premiado nacionalmente e reconhecido por outros artistas nacionais. Ou seja, precisa ter uma valorização. Tem uma turma muito boa aqui, eu sei que conheço a grande maioria, e é um trabalho, a gente está tentando fazer a mudança, está tentando porque nesses deixar grandes um legado. eventos, quando a gente vai lá e vai tocar o artista da terra, né? Aí, poxa, né? Mas tem muito autoral. A gente fez agora esse festival, onde a gente teve a Vibrações, a gente teve a Cris Brau, teve a Unidade Nova Praia, a gente teve uma galera. Não, teve, boa do mas autoral, inclusive esses autorais bacanas que tocam também já tem um certo reconhecimento, né?
convenhamos, né? E que é massa, e tem que tocar mesmo, como vibrações e outros. Assim, a gente tem, o edital é aberto, certo? A gente tem várias inscrições e, assim, a gente está tentando ver um edital específico para o autoral. Mas esse que nós temos hoje, que é o Toca Tudo MCZ, ele é aberto para o autoral, só que o autoral meio que não se acha naquele tipo de segmento que a gente botou. Só que o autoral está lá, é por gênero, na verdade, né? Pop, reggae, rock. O autoral escolhe o gênero e se lança lá. A gente tem o Ítalo de autoral também, onde frequentemente está. Mas assim, são poucos realmente artistas autorais que se inscreveram no edital. A gente está até tentando ver se a gente faz esse incentivo. um incentivo, uma peneirada para sair mais autoral Claro, do que... é bom. Secretário, mais uma vez o Pinto da Madrugada, o principal bloco de rua aqui da capital alagoana, talvez não sairia por falta de incentivo, de parceria, e aí de última hora, vamos dizer assim, entrou a FEMAC com essa parceria e eles vão conseguir colocar o bloco na rua. Como se deu essa parceria e se o Pinto e demais blocos poderiam também fazer essa participação ao longo do ano, tipo, já que vem mais recursos, né, em locais pontuais, enfim. No carnaval, o carnaval já vem se pensando há um bom tempo já. Até na pandemia a gente já vinha conversando sobre o carnaval. Inclusive essa parceria do Pinto, há mais de ano que a gente vem elaborando. Não pôde sair ano passado por conta da pandemia, que a gente só veio abrir para os grandes eventos em abril do ano passado, e vem pensando nisso desde, eu acho que até com mais de um ano. Não só com o Pinto, como com a Liga dos Blocos, com o Jaraguá Folia. Hoje, toda essa cadeia de carnaval está toda ligada, entrelaçada à FEMAC. Seja ela desde a Liga dos Blocos, onde a gente vai ter inicialmente dia 4 e dia 5, com os blocos na praia. A FEMAC está dando a sustentação no suporte de banheiro químico, de segurança, o próprio evento em si, o trajeto do evento, a gente fez com que ele chegasse num consenso. O fato do Pinto hoje sair num sábado, sem os blocos estão saindo um sábado antes, foi a FEMAC que intermediou, que fez isso, deixando o Pinto e os blocos de chão, que a gente chama com as orquestras, livres no dia 11. O Pinto hoje vai ter a parceria com a FEMAC, seja estruturalmente falando, com alguns artistas dos nossos editais, a gente vai botar as orquestras para tocar lá. Banheiros químicos, a gente está fazendo toda uma... Vai ter um camarote também do Pinto da Madrugada. O domingo também, no dia 12, teremos alguns blocos com incentivo nosso da Prefeitura. A gente lançou um edital específico para eles, onde a gente contempla desde blocos pequenos, blocos médios e os blocos grandes. E no Carnaval, a gente pretende fazer, além dos polos, que a gente vai ter polo em Fernão Velho, Ipioca, Vegel, Benedito Bentes, Estáquio Gomes. A gente vai ter o polo do Jaraguá, onde a gente vai ter no estacionamento do Jaraguá voltado ao Axé, e na Praça dos Leões voltado ao Frevo. E o Jaraguá Folia, que é no dia 10, um dia antes do Pinto, que é o Jaraguá tomado por gente, por folião. Além dos blocos do Jaraguá Folia, a gente vai ter um palco na Dois Leões, onde a gente vai ter a grande atração, que é o Barramalho. Secretário, obrigado. Sei que o nosso convidado ainda teria outras perguntas, Antônio, mas eu agradeço a participação. Chegou o nosso tempo, né? Que as perguntas a gente pôs aqui, a gente pode... Vamos conversar. Tem o off, Antônio, tem o off, né? Mas agradecer, Antônio, sua participação aqui. Muito obrigado a vocês. Agradecer ao meu colega aqui de bancada, João Muzinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, secretário João. Obrigado, Antônio. E agradecer ao nosso entrevistado do dia, o secretário João Hugo Lira, cantor. João Lira. Eu que agradeço esse espaço, agradeço a você, Cícero Muzinho, a nosso amigo, que assim, é um espaço que a gente necessita até para que a população venha saber como a cultura está sendo levada no nosso município. E pontos que às vezes não são discutidos, né, secretário? Acho que é importante. É super importante. Me convido. Levar essa informação para a população. A gente que agradece mais uma vez. Agradeço a você pela audiência. Até o próximo sábado.